Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você abrir a Bíblia no livro de Tiago, nesse livro da Bíblia em si, capítulo 1, versículo 21, aliás, 22 e 23. Desculpa, 23 e 24, tá? Não tem todos esses aqui, mas 23 e 24. Tiago 1, 23 e 24. Você acha que eu vou olhar? Amém? Amém? Diz assim. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Vou repetir. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Amém? Pode tomar o assento. Eu estou bem feliz de estar aqui nessa noite, né? Achei que ia ser o amigo hoje, mas eu deveria saber que vem, então, as meninas no sábado, né? E todo mundo depois no domingo, dia do seu amigo, que é o motivo que você tem a mandar um convite para ele falar que é o culto do domingo, né? Uma estratégia que nós temos dado. Amém. Na verdade, assim, irmãos, eu vou procurar da melhor maneira tentar, né? Transmitir para você aquilo que o Senhor falou no meu coração, aquilo que Ele vem falando no meu coração. Tenho colocado assim o objetivo de repartir, né? Dividir com você aquilo que o Senhor tem falado comigo. Então, vamos lá, né? Em primeiro lugar, irmãos, assim, o que me levou a meditar nessa palavra, que já tem um tempinho que a gente vem aqui na quarta-feira, se reúne para estudar a palavra, e muitas vezes nós somos confrontados com a palavra do Senhor, né? Muitas vezes ela traz mudanças para nós, outras vezes nós apenas nos entristecemos por um pouco de tempo, vamos para casa, quinta-feira, sexta-feira, sábado, até no domingo a gente até já esqueceu de colocar em prática. E uma situação, de volta e meia conversa com o Marcelo, volta e meia conversa com a Silvana, enfim, porque é que nós sabemos a palavra, porque é que nós não agimos muitas vezes de acordo com a palavra. Como somos da casa aqui, só vocês que já me conhecem, então a gente pode falar assim de uma maneira mais íntima, né? De uma maneira mais para amigos, para conhecidos, para irmãos. E a bem da verdade é essa, que nós somos confrontados com a palavra. E eu me lembrei desse texto, não sabia que era de Tiago, mas o que me chamou a atenção é essa questão do espelho. Porque alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor. Semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Com certeza, por menor que seja, lá na tua casa você tem um espelho. Talvez vai dar uma bombinha alaranjada, talvez você tenha um espelho dentro da bolsa, talvez a tua carteira tenha um espelho. Talvez você olhe no retrovisor do teu carro, mas você tenha acesso a um espelho. E às vezes, hoje, né, essa modernidade, eu vejo às vezes o pessoal com o celular, né? Aqui meditar, e aqui, né, Tiago usa essa palavra do espelho para comparar o homem que não pratica a palavra do Senhor, né? Ele vai ali, olha no espelho, contempla a sua face a si mesmo, contempla-se a si mesmo no espelho, logo vai e se esquece de como que era. E antigamente, quando foi o espelho não era do jeito que conhece hoje. De repente uma placa de bronze bem polida, de repente uma placa de prata bem polida, de repente um reflexo na água, mas não tinha esse acesso que todos nós temos, era uma coisa tão comum.
Então você olha no espelho e logo você se vai e já não lembra mais daquilo que você viu. Assim é o homem que ouve a palavra e não pratica. Pois bem, irmãos, aí a primeira pergunta que eu fiz foi: para quem é que foi escrito? E eu vou tirar um resumo aqui já bem rapidinho, para não me demorar. Então, a carta de Tiago, a observação da minha vida, diz assim, que é um maravilhoso complemento dos ensinamentos de Jesus. É uma carta universal que foi escrita para uma comunidade maior do que a igreja local. Na saudação inicial, em Tiago, ele diz assim: as 12 tribos que estão dispersas no exterior. E eu vou chamar a atenção de você para essas duas palavras, dispersas no exterior. Isso é uma indicação que a carta foi escrita a judeus cristãos que viviam fora da Palestina. É possível que os destinatários fossem os primeiros convertidos em Jerusalém, que após a morte de Estevão foram dispersos pela perseguição. Tá? Então, os primeiros convertidos judeus que tinham sido dispersos ali de Jerusalém, tinham sido expulsos da sua terra, né? Vamos dizer assim, foram expulsos em decorrência daquilo que aconteceu com Estevão. E você sabe, você que lê a Bíblia, né, que o Estevão foi o primeiro mártir da igreja, morto apedrejado, né? E antes de morrer, ele viu os céus abertos e o Senhor, né, à direita do Pai, esperando ele ali. Então, essa carta, ela foi escrita para esses nossos irmãos crentes, os primeiros, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Tá? Atos 19:11 diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Tá? Perseguição, dispersão, tá? Foram espalhados por aquilo que aconteceu com Estevão. E uma palavra que me chamou a atenção, está escrito lá em Atos 11:21, que diz assim, ó: e a mão do Senhor era com eles, perseguidos, dispersos, numa terra longe, né? Por causa do quê? Daquilo que aconteceu com um irmãozinho. E aqui eu me lembrei, irmãos, não sei se você já assistiu, mas é assim, o pessoal chama de pegadinha, né? É uma pegadinha que é gravada lá, o repórter chega e pergunta a opinião de uma pessoa qualquer na rua. Vamos fazer de conta que não foi combinado, né? Mas chega e pergunta uma opinião de uma pessoa lá, um voto, alguma coisa assim, para quem que você vai votar, por exemplo? Vou votar para fulano de tal. Beleza, segura um pouquinho aí, nós vamos perguntar para esse senhor que está vindo aqui. Aí vem um homem desse tamanho, assim, do tamanho de um armário, né? Para quem que o senhor vai votar? Aí eu vou votar para outro fulano. Aí o que você acha de quem vota naquele outro? Que é o mesmo que o cara disse que ia votar. Não, se eu achar alguém desse jeito aí, eu vou bater, eu vou fazer isso, e promete um monte de coisa, né? Aí o repórter fala assim, eu não lembro mesmo qual que foi a sua opinião. Qual que é a sua opinião? Eu concordo com ele. Entendeu? Mudou de opinião rapidinho. Foi só a coisa enfeiar. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é o seguinte, que eles foram espalhados depois daquilo que aconteceu com quem? Com o Estevão. E o Estevão, o que ele estava falando? Ele estava falando da palavra do Senhor. E mais para frente a gente vai falar a respeito desse versículo, que ele fala assim, vocês são homens teimosos, são duros de coração. Quer dizer, ele não veio devagarinho, ele não veio trazendo um evangelho barato, ele não veio para ser popular, não, ele morreu apedrejado, pedindo a Deus que perdoasse aqueles homens, porque não sabiam o que estavam fazendo. Então assim, esse pessoal perseguido por causa do que aconteceu com Estevão, se fosse eu, um dos primeiros convertidos lá, se fosse você, dos quais vem dependendo, vamos dizer assim,
a manutenção e a propagação do Evangelho, de passar adiante, será que nós não íamos nos acovardar, voltar para a nossa casa e ficar bem quietinho? Será que não era isso que ia acontecer com nós? Será que nós não íamos voltar atrás, ao invés de ficar sofrendo perseguições? Vamos lá. Propósito dessa carta do Tiago para esses irmãos: encorajar os crentes judeus, corrigir algumas crenças errôneas a respeito da fé salvadora. E em terceiro ponto, que é o que eu quero pegar aqui, exortar e instruir os leitores quanto ao resultado prático da sua fé, numa vida de retidão e nas boas obras. Resultado prático da sua fé. Aí aqui eu coloquei uma pergunta só para você ir se ambientando com a mensagem, para não cansar muito. Qual é ou qual tem sido o resultado prático da minha fé no dia a dia? Veja as palavras que se repetem: dispersos no exterior, dispersos pela perseguição, grande perseguição, espalhados por causa daquilo que aconteceu através ou depois, do que aconteceu por Estevão. Agora você imagina, irmão, você está disperso numa terra longe, sofrendo perseguição. Aí chega uma carta endereçada para você. O que você espera encontrar nessa carta? Não é um consolo? Não é alguma coisa do tipo assim, aguenta firme. Olha, fica firme aí, aguenta mais um pouquinho. É lógico, irmão. Essa carta chegou com esse propósito. Mas você veja bem que não terminou aí. Tiago, ele vai ajustando, ele vai corrigindo algum pensamento errado dos nossos irmãos. E por último, ele vem chamando a atenção, viu? Você que está aí perseguido, você que está longe da tua casa, você que está disperso, espalhado, qual que tem sido o resultado prático da sua fé? Imagina você responder uma pergunta dessa numa situação dessa. Hoje eu estou perguntando isso para você assim de uma maneira bem leve, e você talvez não esteja se sentindo tão confortável. Ele vai direto ao ponto. A sua fé tem manifestado quais resultados? O que está sendo gerado, irmão, como resultado da nossa fé? Ou então, de repente, assim, você está vivendo de acordo com aquilo que você está pregando? Eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu estou pregando? O meu testemunho está de acordo com a fé que eu professo? Ou eu estou mais ou menos naquela assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque eu ainda estou aprendendo. Não que nós já devemos saber tudo, mas pelo menos andar na luz que nós já temos. Pois bem, e é o que ele diz ali, ouve e não pratica, semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Simplesmente, irmãos, algo externo, algo que está para o lado de fora. É uma palavra que ela não entra, ela não tem uma aplicação na nossa vida. Ela não se faz vida na nossa vida. Ela não é um manual de regras, é alguma coisa que a gente vem aqui, escuta, concorda. Eu concordo com a palavra. Eu sei que Jesus morreu por mim para me salvar, para me trazer a salvação. Eu sei que eu tenho que andar diferente, que a minha postura tem que ser diferente, e eu concordo com isso, e está tudo certo, e vamos em frente. Mas muda de atitude? Não. Essa palavra ela não entra, ela não penetra. Essa palavra ela não fecunda, como se fosse uma semente no nosso coração, não morre a semente. Sabe? Porque se a semente não morrer, a árvore não nasce. A flor não nasce, não brota, não dá uma diferença, não gera nada. Então é por isso que ele coloca assim, contempla e logo se esquece.
Mas esse é Tiago que está falando, Fernando. E Jesus? Então, fiz um resumo aqui do que Jesus falou a respeito daquele que ouve a palavra, mas não pratica. Mateus 7, 24 ao 27. Você nem precisa abrir, que eu já anotei aqui para ler mais rapidinho. Ó. Mateus 7, do 24 ao 27. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Em Lucas 6, do 47 ao 49, é o mesmo trecho no outro lugar da Bíblia. Está se referindo à mesma passagem. Jesus diz assim: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir a casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Então aqui nós temos assim essa comparação, né? Esse contraste entre esses dois homens. E a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que Jesus cita é a respeito do homem prudente. Prudente. Aí eu fui procurar no dicionário, irmão, prudente. Porque se eu falar prudente para você, você sabe. Ah, não, o cara é prudente. Mas o que é prudente? É ser prudente. Que tem prudência. Uma pessoa cautelosa, cuidadosa, sensato, ajuizado, que costuma preparar-se antecipadamente. Esse é o prudente, irmão. Esse é o homem que ouve a palavra e pratica, coloca para funcionar na sua vida. Construiu a casa sobre a rocha, cuja casa não caiu porque tinha alicerces na rocha. A casa dele estava bem firmada. E o que ouve e não pratica, insensato. Qual que é a definição de insensato, irmão? Insano, quer dizer que não está são. Doido, olha, doido, palavrinha pesada. Delirante, não é conforme ao bom senso, contrário ao bom senso e contrário à justa medida. Então eu queria assim, analisar com você rapidamente que a chuva caiu nas duas casas. Sopraram o vento e deram contra quem? Contra as duas casas. Contra a casa do homem prudente e contra a casa do homem insensato. Veja bem. Circunstâncias comuns aos dois. Tá? Cavou fundo, colocou alicerces na rocha. Não conseguiu abalar porque estava bem construída. Construiu sobre o chão sem alicerce. A casa caiu e a destruição foi profunda. Então imagina, irmão, que você está vendo para o lado de fora. Vamos fazer de conta, nós vamos na frente de um terreno agora. E você vai olhar duas casas. As duas casas são iguais. Por quê? Porque você não está vendo a parte da estrutura. Você não está vendo onde é que está alicerçada. Você não está vendo a fundação. Os irmãos que constroem aí. Não está vendo a fundação da casa. Geralmente a fundação é uma parte que não é para aparecer, né? É para ficar bem escondidinha. Quanto mais escondidinha ela tiver, mais alicerçada está a casa.
Mas o que eu quero pensar com você? Que a bem da verdade, nós analisando de fora, nós olhando de fora, nós não vamos saber como que está, porque aparentemente, eu quero frisar aqui, aparentemente, está tudo certo. Tem a casa para os dois. Uma está sobre a areia, a outra tem alicerce. A casa está para os dois. Só que assim, o homem prudente, ele cavou fundo. Ele teve trabalho para fazer. Ele não chegou e foi construindo a casa do piso para cima. Cavou fundo. Sabe, irmão, cavar fundo não é para qualquer um. Exige um tempo, exige uma preparação, exige um estudo. Sabe? Ouvir a palavra, colocar em prática. Aí de repente eu comparo com a minha vida. E eu começo a me medir por essa medida da palavra. E é lógico, eu vou começar a me achar em falta. Sabe? E daí o que começa a acontecer? Eu procuro cavar mais fundo, ou eu falo, não, por aqui tá bom, vou construir daqui para cima mesmo e tá tudo certo. E deixo aqui, isso aqui vai ficar para baixo mesmo, ninguém vai enxergar. Ninguém precisa saber dessas perguntas mais profundas da minha vida, dessas dúvidas, dessas feridas, dessa necessidade de confessar, de pedir o perdão, de aplicar a palavra e trazer ela para a minha vida, para que ela gere vida na minha vida e transborde para a vida dos outros. Então eu me lembrei ali, nessa questão, eu me lembrei daquela parábola do semeador, que está lá em Mateus 13, 5 e 6, 20 e 21, e eu anotei aqui também, e eu vou ler para você aqui, Diz assim, Mateus 13, 5 e 6, e depois o 20 e 21, diz assim, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Entende? A semente caiu numa terra cheia de pedra. Terra mesmo era pouquinha. Então logo ela nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas o que aconteceu? Quando vem o sol, secou, porque a raiz também era fininha. Aí no 20, o Jesus explica, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouviu a palavra e recebeu logo, com alegria. É aquilo que eu estou dizendo. A gente vem, a gente ouve a palavra, a gente concorda com o pregador, aquela palavra faz sentido para a gente abre o coração, rapidinho, recebe com alegria, mas não tem profundidade. Não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, e chegada a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E esses irmãos estão aonde? Espalhados no exterior. Por causa de quem? Por causa de ser irmão de Estevão. Entende? Não estão sofrendo perseguição, não estão sofrendo angústia, estão. Mas a raiz é bem fundamentada, é bem funda, tem raiz, não é qualquer sol, não é qualquer perseguição, não é qualquer coisinha que vai tirar você, que vai secar a tua vida. Faz a conta comigo rapidinho. Muitas vezes, irmãos, é assim, você está vindo na igreja, a palavra diz assim, que é para você vir do jeito que você está, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Então assim, a porta da igreja é desse tamanho, pode entrar, mas o caminho é apertado, é estreito, né? A porta é apertada. Então assim, para você permanecer, você tem que aprender de Jesus, que é manso e humilde, e encontrar descanso para a tua alma, se você fizer isso. Aí o que acontece, irmão? Na hora de aprender do Senhor, não é nem a questão da perseguição, a hora que nós somos confrontados com a palavra, que diz assim, não, peraí, eu estou indo para cá e a palavra está dizendo que eu tenho que ir para cá, eu preciso mudar de atitude, eu preciso me arrepender, eu preciso tomar outro caminho. Aí sabe o que acontece? Se ofende. Quantas vezes nós vemos isso? Não, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu cresci assim.
Eu sou assim. E quem achar que está bom, está bom. Quem não achar, vou achar uma outra igreja que me caiba. Porque esses irmãos aí, eles são muito radical. Nunca escutou isso aí? Não é bem assim, não está bem certo isso aí. Sabe por quê, irmão? Porque é muito mais fácil a gente empurrar a culpa para o outro e continuar no nosso erro, e continuar no nosso pecado. Mas o Jesus chamou a gente para aprender com Ele, para cavar mais fundo, para ter assim, as nossas raízes profundas. Função da raiz, eu até anotei, função da raiz, irmão, é trazer fixação, é dar sustentação, é dar estabilidade, é manter de pé. Você já escutou aquela palavra, né? Que se você se mostrar fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. O homem prudente é aquele que é precavido, faz as coisas antecipadamente, organiza certinho, administra certinho. Irmão, se você for deixar para orar na hora da tribulação, se você for deixar para ler a Bíblia na hora da tribulação, no dia mau, sinto em te dizer, o teu estoque, vamos dizer assim, vai estar bem baixinho. E a tua força será pequena. Está na palavra. Mas, Fernando, daí eu tenho que levantar todo dia, fazer o devocional todo dia, mas hoje eu nem estou animado para isso. Sabe, irmão? A mão do Senhor era com eles. Aí eu anotei aqui a respeito assim, e eu quero gastar um tempinho aqui, pouca coisa também. Que a mesma circunstância, com atitudes diferentes. Tá? E eu anotei aqui 2 exemplos. Primeiro eu quero falar do Josué e do Calebe. E vou falar rapidinho. Você já está cansado de ouvir desses 2. Dos outros você não sabe o nome, mas esses 2 ficaram registrados. Por quê, irmãos? Porque eles foram escolhidos entre os principais de cada tribo. Eles não eram qualquer um que saíram catando na rua, vamos juntar 12 pessoas aqui e vamos mandar lá para espiar a terra prometida. Eles não eram qualquer um. Eles eram umas pessoas assim, de presença, principais, príncipes. Era alguém que tinha relevância dentro da tribo. E foram escolhidos 12 pessoas. Entre eles, os 12 espias, o Josué e o Calebe. E eles foram lá e olharam a terra. E trouxeram de lá umas frutas. Eu fico imaginando o tamanho dessas frutas, de precisar de 2 homens para carregar uma fruta. Né? Você imagina, era quase que nem Itu, São Paulo, que diz que tudo é maior ali, né? Lá de Itu é maior, então devia ser mais ou menos assim, né? 2 homens para carregar um cacho de uva, você pensa o tamanho desse cacho de uva. Eles foram lá, realmente tinha gigantes lá na terra, realmente não era talvez uma coisa fácil de encarar, só que assim, os 12 viram a mesma coisa, estavam debaixo da mesma ordenança, tinha a mesma circunstância para encarar. Mas como, Fernando, daí que 10 vem embora desanimado, reclamando? E eu fico fazendo conta, se eu tivesse lá, junto com esses 12, o que eu não ia vir falando? E vocês não viram ainda, que além dos gigantes, tem a mãe do gigante que é grandona, e tem os irmãos do gigante, e tem os gigantinhos pequenininhos, você está entendendo? Porque tem gente que é assim, fica olhando para a circunstância, fecha naquilo ali, e eu não quero ensinar nada para você, eu não sou coach, eu não tenho nada com essa parte aí, é só uma questão de palavra. Eles chegaram de volta, e você veja bem, irmão, a mesma situação com atitudes diferentes. Os 10 espias falam assim, olha, nós éramos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles, como o quê? Como gafanhoto, quer dizer, eles nos viam como gafanhotos e nós também nos víamos como gafanhotos. Mas o Josué e o Calebe não, o Senhor está conosco, quer dizer, estão olhando aonde? Que não estão olhando na circunstância, não é a mesma circunstância? Veja bem, no que eles estão pensando, aonde que eles estão olhando? Você foi lá, você viu, tem gigante, eles estão ficando loucos? Não, irmãos, eles estão firmados, é na promessa, é naquele que prometeu, o Senhor é conosco, ausentou-se deles a sua segurança, tá? O que aconteceu, irmãos? Eles plantaram um medo no coração daquela nação.
debaixo de uma promessa do Senhor, debaixo de uma palavra dada do Senhor, que era só ir e vencer. Tem gigante? Tem gigante. Mas como que eu me comporto? Como que como eu reajo a essas circunstâncias que acontecem na minha vida? Tá? O que aconteceu? Não, então se é desse jeito, agora nós vamos crer. Já leram essa parte, não? Não, se é desse jeito, então agora nós vamos crer, porque o Senhor... Não, agora não adianta mais. Agora já passou o tempo de crer. Sabe, irmãos, depois que nós estivermos lá no céu com Jesus, se Deus quiser, aí não precisa mais crer. Aí não precisa mais usar a fé. Aí não precisa mais entender quem nós somos no Senhor, porque ali não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais tristeza. Ali é só alegria. A oportunidade que nós temos de crer é hoje. A oportunidade que nós temos de fazer valer a nossa fé é hoje. A oportunidade que nós temos de aplicar a palavra do Senhor na nossa vida e viver pela palavra e não pela circunstância é hoje. Aí eu anotei um outro exemplo de um rapaz muito gente boa. José do Egito. Veio vendido pelos seus irmãos. Caiu lá na casa do Potifar, foi injustiçado lá, foi preso. Tinha tudo, irmão, para tomar uma atitude diferente. Mas o que fala a palavra? Que o Senhor era com ele. E lá na casa do Potifar ele governava. E lá na prisão ele governava também. Mas ele estava longe da sua família, longe dos seus, mas estava perto do Senhor. Então ele não se dobrou. Sabe? Então é o seguinte. Aí eu anotei aqui. Que quando nós vamos lá e olhamos a palavra do Senhor e não colocamos ela em prática, nós somos igual aquele homem que se contempla no espelho, algo que é simplesmente externo. Simplesmente externo. Então, irmão, eu gostaria de, a mesma medida de Josué e Calebe, falar para você a respeito da tua autoimagem. Como que você se vê? Se você tivesse que se descrever para outra pessoa, olha, eu sou assim, olha, eu sou assado, eu gosto disso, eu gosto daquilo, entendeu? Como que é a tua autoimagem? Como que você se vê? Quem sou eu aos meus próprios olhos? Como eu me vejo? Qual é a minha posição? O que eu vim fazer aqui nesse tempo? Fernando, mas você está viajando. Tem nada a ver isso daí. Não, você já parou para pensar? Que muitas vezes, irmãos, nós falamos bastante da palavra. Nós temos assim uma familiaridade com a palavra. Nós gostamos da palavra. Mas de verdade mesmo, quando aperta, ou quando nós precisamos usar a nossa fé, quando nós precisamos manifestar a realidade de uma nova vida em Jesus, aí parece que a palavra fica tão distante, porque é sobre, irmão, manifestar a realidade dessa nova vida em Jesus, a mesma circunstância, atitudes diferentes, mas por quê? Josué e Calebe sabiam quem eles eram no Senhor. Davi, quando foi enfrentar o gigante estava lá pedindo um homem para lutar com ele. Davi foi tomado de uma indignação tão grande. Se você for ver lá o que está escrito assim, que Davi disse assim, quem é esse incircunciso? Um incircunciso, irmão, era um homem que não era circuncidado. Porque quem era circuncidado? Só o povo de Deus. Era uma marca que quem tinha era o povo de Deus. Era assim uma representação externa de um compromisso interno. E Davi olha e diz assim, quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que não tem compromisso e não está debaixo da proteção do Senhor, que não tem o Deus que nós temos para vir contra o nosso Deus? Ontem teve
o desfile de 7 de setembro. É coisa mais linda você ver o exército vindo, e vem as viaturas, e vem os pelotões, e vem aqueles homens marchando, e vem armado, e aquilo é tudo muito bem organizado. E o nosso Deus, aquele que nós dizemos que servimos, é o Deus dos exércitos, poderoso nas batalhas, Rei da glória. É esse Deus que nós servimos. Aí eu pergunto para você, como você se enxerga, como você se vê? Ai, Fernando, isso aí não tem nada a ver. Qual que é o problema? Como que o Davi se enxergava? Eu sou filho de Deus, eu tenho um compromisso com Ele, Ele tem um concerto comigo, eu faço parte de um povo separado, santificado ao Senhor, Deus dos exércitos, poderoso nas batalhas. Não tem gigante contra a minha vida, não tem circunstância que se sobreponha a uma palavra do Senhor, a uma palavra do Senhor. Mesma circunstância, com atitudes diferentes. Vou te dar um testemunho meu. Um belo dia, estou escutando um testemunho de um pastor que é famoso aqui na nossa nação, e talvez até fora. E ele era um jovem, e ele estava numa casa noturna lá, se divertindo, estava afastado do caminho do Senhor, e no meio da confusão, e no meio da festa, o Espírito Santo falou no coração dele. Sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Você está vivendo muito abaixo, muito abaixo. Você está vivendo muito abaixo daquilo que eu planejei para você. E aquela palavra, irmão, aquele testemunho, entrou como uma flecha no meu coração, porque eu comecei a compreender que eu, que sou tão inteligente, que sou tão esperto, que sou tão instruído, que conheço a palavra do Senhor desde pequenininho, posso estar vivendo muito abaixo daquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Ah, Fernando, agora você vem falar de dinheiro, você vem falar de uma boa posição social, de casa, de carro. Não, irmão, presta atenção. Presta atenção. Que eu vou tentar dar uma explicadinha para você do meu testemunho, tá? Um dia desses, acho que o ano passado, o ano retrasado, enfim, eu trouxe uma mensagem. Eu não lembro, irmãos, qual que é a mensagem. Tá? Eu não lembro qual que é a mensagem. Está lá, acho que subiu no YouTube. E daí é o seguinte, quando o João Antônio subiu essa mensagem no YouTube, lá, no começo do vídeo, fica uma foto. Tá? Fica uma foto lá. E daí, lá nessa foto, o nome dessa foto chama capa. Capa do vídeo, né? É capa do vídeo, né? Capa do vídeo. Então tem a minha foto, e daí tem umas letras do lado, assim, bem bonitinho, que é o nome da mensagem, tal, o nome de quem está pregando, para identificar. E daí é o seguinte, irmãos, e eu comecei a olhar aquela capa, daquela foto, vamos dizer assim, daquele vídeo, e o Senhor falou no meu coração assim, ó, esse, depois dessa palavra aqui, esse é o cara que eu queria que você fosse. Esse aqui, ó, esse da foto. Esse cara que você é culpa tua. Tipo assim, ó, eu não tenho nada com isso. Pegou, irmão? Vou explicar de novo para você. Lá na foto eu estou assim, ó, com uma camisa, nada diferente do que eu estou aqui hoje. Com uma camisa, estou bem assim, tomado banho, passado um perfume, né? Estou aqui na frente. Estou segurando o microfone numa mão, na outra mão eu tenho um relógio, eu estou de calça, de sapato, limpo. Entendeu? Pegou a imagem? Tira uma foto minha de hoje, assim, ó. Esse aí é aquele que eu queria que você fosse. Como quem diz assim, tá, irmão? Não foi com essas palavras, mas é como quem diz assim, ó. Mas como você é teimoso, como você acha que eu não posso cuidar de você o suficiente, e que você tem que se cuidar,
Você foi achando maneiras de viver a tua vida baseado numa imagem que você formou de você mesmo. Quer um exemplo? Eu sou o prejudicado. Eu sou o sem sorte. Quer ver? Se eu mudar de fila, né? Estou numa fila para pagar uma conta. Se eu mudar de fila, a fila que eu mudei para. Se estiver no trânsito, né? Se eu mudar de faixa, da faixa que eu mudei parou, a outra começa aí. Se eu mudar, quer dizer, eu sou o prejudicado. Eu sou o coitadinho. Nada dá certo para mim. Me lembra aqui agora, irmão, vou repartir com você só porque você é meu querido, que você é de dentro da minha casa. Quando eu comprei a primeira moto, minha mãe saiu na porta da cozinha, tem 2 degraus lá em casa, assim, daí ela olhou, eu estava na moto, assim, né, mexendo na moto. Fala agora que as coisas não dão certo para você. Irmãos, tem muito tempo que aconteceu isso aí, mais ou menos uns 20, nem vou falar tanto, uns 22 anos, 23 anos, mais ou menos. Tipo assim, por quê? Porque era o que eu externava, irmão, era o que saía do meu coração. As coisas não dão certo para mim, chega na minha vez, pula. Fulano é abençoado, ciclano é abençoado, beltrano é abençoado, chega na minha vez, pula. Sabe o que é, irmão? Você não sabe quem você é no Senhor. A tua autoimagem, a maneira como você se vê. E não estou aqui falando nada fora da palavra. Tá? Está danificada, está alterada, está embaçada. Você acha que você nasceu para sofrer. Você acha que você nasceu para tomar prejuízo. Você acha que você nasceu para tomar conta da tua vida por conta própria. Continua fazendo o que você está fazendo. E você vai ver onde que você vai chegar. Depois daquele dia, contei isso aqui para o Marcelo, contei para minha mãe, contei para minha esposa. Esse aqui sou eu. O Jesus queria que eu fosse esse cara, mas eu sou muito teimoso. Foi ou não foi? Muitas vezes. Mas eu estou mudando, irmãos. Eu estou mudando. Se Deus quiser, antes de eu subir para o céu, eu vou estar do jeitinho que Jesus queria que eu tivesse. Sabe? Mas daí assim, tá, Fernando, eu não sei de verdade mesmo, assim, bem certo, o que Jesus queria da minha vida. E por que você não pergunta para Ele? E por que você não pede para Ele te mostrar de uma maneira que você entende? Sabe? Nós fomos chamados pelo Senhor para viver uma vida nesse nível aqui, aplicar essa palavra, tá? E externar isso. Nós somos incentivados no nosso interior. Quem que aqui nunca escutou da mãe, olha, você não é todo mundo. Mãe, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Já escutou isso aí, né? Que você não é todo mundo. Realmente, irmão, você não é todo mundo. Aí sabe o que acontece? Aqui dentro do teu coração, o Espírito Santo fala para você assim, olha, você nasceu para mais. Você nasceu para mais. Vamos para frente. Vamos de novo. Levanta. Dá mais um passo. Fortalece. Firma esse espaço. Vamos. E o que acontece? Não, mas não dá. Mas está tudo escuro. Mas tem gigante. Mas não sei o quê. Entendeu? Se o Senhor descer para você e falar assim, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. O que você vai responder? Se o Senhor fosse comigo, né? É a síndrome do Gideão. Estava tanto tempo sofrendo, que o Senhor falando para ele, o Senhor é contigo, olha, eu sou contigo, Gideão. Deus falando para ele, eu sou contigo, Gideão. Não é não, você enganou da pessoa, porque eu sou o prejudicado, né? Meu Deus, coitado de mim, eu sou o coitadinho. O Gideão, irmão. Tá? Síndrome do Gideão. Aí o que acontece? É a mesma coisa que aconteceu com eles lá. Aos olhos dele como gafanhoto, e aos nossos olhos também. Sabe daí, irmãos, o que acontece? Acontece assim, Até eu anotei aqui, O emocionalismo nosso de cada dia. Nossa, Fernando, emocionalismo nosso. Esse é o problema de viver uma vida que não manifesta a realidade de quem nós somos. Emocionalismo. Eu sou filho de Deus, mas na primeira oportunidade, tchau, não quero mais saber, é muito sofrido, esse negócio de ser crente aí é só conversa, porque está difícil mesmo. Olha, eu sou filho de Deus, você acha que porque você é filho de Deus, tem um atalho onde que as coisas vai dar tudo certo, não é verdade? Não, mas se eu fosse filho de Deus... Senhor, o senhor não está me vendo então por que o senhor está me injustiçando? Eu sou tão bonzinho nisso. E você dá lá um catatal de coisa. E sabe o que acontece, irmãos? Baseamos as nossas vidas nas nossas emoções. Aí, eu fui dar uma pesquisada lá nas emoções básicas.
tá? Nas emoções básicas nossas. Medo, raiva, surpresa, nojo, felicidade e tristeza. Não sou nenhum perito nesse assunto, não sou professor, não quero ficar discutindo. Só estou te dizendo assim, ó, que são 6 emoções básicas. E funciona assim, irmãos. Se eu estou feliz, eu ajo de uma maneira. Se eu estou triste, eu ajo de outra maneira. Se eu estou com medo, eu ajo de uma outra maneira ainda. Consegue compreender, irmãos, onde é que vai levando a falta de manifestar a verdade de quem nós somos? De ter uma fé verdadeira, que manifesta a realidade de quem nós somos? Entende o prejuízo de levar uma vida baseada nas emoções? Processos de tomada de decisão, importantíssimos na nossa vida, baseados em emoções. Até tem aí, né, um conselho popular, natural, da vida natural, que diz assim, olha, se você estiver muito feliz, não compre nada, não tome nenhuma decisão. Se você estiver muito triste, não feche negócio, não compre nada, não venda nada, porque é o quê? É uma situação de momento. E analisa comigo aqui, irmãos, tá? Tomada de decisão de coisas importantíssimas na nossa vida, tá? Por exemplo, coloquei aqui, ó, com quem me casar. É importante na vida de uma pessoa ou não? É importante. Onde morar, onde trabalhar, quantos filhos ter, decisões que mudam toda a trajetória da tua vida. Se você analisar daqui para trás, quantas dessas decisões foram tomadas com base em medo? Se eu não casar com esse aqui, eu vou ficar sozinho para o resto da vida. Se eu não casar com essa moça aqui, ninguém mais vai me querer. Tá? Estou te dando um exemplo simples. Nossa, temos que mudar para a capital, porque lá tem dinheiro. Lá nós vamos fazer um pé de meia, lá nós vamos fazer uma vida. Temos que ir embora para os Estados Unidos, porque lá nós vamos ganhar dinheiro. Eu até anotei aqui, irmãos, não fique dando risada, tá? Mas é mais ou menos assim, ó. Eu quis fugir de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Muitas vezes, irmão, nós queremos fugir de nós. Tá? Sabe, irmãos, o mesmo Deus que abençoa você nos Estados Unidos, abençoa você aqui. Se Deus tem um plano na tua vida para levar você para os Estados Unidos, você vai. Tá? Você vai, a não ser que você seja muito teimoso. Tá? Mas se você se colocar na presença dele, ele tem um plano de te levar para qualquer outro lugar, você vai. A palavra do Senhor diz assim, ó, que as bênçãos do Senhor vão nos alcançar e vão permanecer sobre nós, se nós atentamente ouvirmos a sua palavra e praticar a sua palavra. Então não importa onde você está, você vai prosperar, você vai ser abençoado. Tá? Você não precisa ficar querendo fugir de você, porque onde você estiver, você está. Tá? E daí eu peguei aqui até o exemplo da Léo, do culto do domingo passado, né? E acho que se você estava, você vai lembrar dessa parte. Ela disse assim, olha, e se você levasse em consideração que Jesus está sentado na cadeira do seu lado, até na hora eu olhei, estava a Solana e a Gabriela, só tinha minha cadeira, falei para o Marcelo, Jesus vai ter que levantar, porque eu vou ter que sentar, daí não tem lugar, né? Brincadeira. Mas olha só a profundidade. E se você levasse em consideração que Jesus está sentado na cadeira ao seu lado, de que maneira você oraria, de que maneira você cantaria, de que maneira você louvaria ao Senhor? E nessa hora ela deu uma engasgada aqui, assim, ó, e começou a correr umas lágrimas no olho dela. E se você estava sentado ali que nem eu, você também se emocionou. Falou, é verdade. Se eu tivesse noção que Jesus está sentado na cadeira do meu lado, eu ia ter uma postura diferente. Eu ia colocar um pouquinho mais de energia para Ele me ver, para Ele olhar para a minha vida, para Ele me abençoar, enfim, para qualquer outra coisa. Aí, eu anotei aqui uns versículos. Tá? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, nós não temos noção, nós não temos a dimensão da coisa.
Então eu vou te explicar certinho aqui da maneira como que ele falou para mim. 1 Coríntios 3:16, não é João 3:16, tá? Coríntios. Vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mas não é aqui. Então tá, ó. Coríntios 3:16, 1 Coríntios. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí eu fui pegar lá, irmãos, habitar, o que que diz? Morar, ter como residência fixa, permanecer, fazer-se presente. É isso que acontece com o Espírito Santo na nossa vida. Na igreja, na casa, no carro, no trabalho, na faculdade, no devocional, na hora da oração, na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de contar uma mentira, na hora de falar um palavrão. Jesus está lá. Você só não tem noção. Você só não leva em consideração. Você quer fugir de você, mas aonde você está, você está. E o Espírito Santo que está dentro de você, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, e fez do teu corpo morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, aonde você está, Ele está também. Aí lá em Efésios 4:30 ao 32, diz assim, ó. Aí eu anotei uma versão que é da Nova Bíblia Viva em português, porque eu achei bem legal, ó. Não façam o Espírito Santo entristecer-se. Manjou? Não façam o Espírito Santo entristecer-se. E aqui é que vem a observação. Pelo modo de vocês viverem. Você está vivendo muito abaixo daquilo que eu planejei para você. Então, juntando esses dois versículos, diz mais ou menos assim, ó: não entristeçam o Espírito Santo que habita em vocês. Não entristeça o Espírito Santo que mora em vocês, que permanece em você, que tem residência fixa em você. Aí aqui é o texto que o Estevão disse para os homens lá, antes de tomar as pedradas, antes de morrer. Ele disse assim, ó: vocês são homens teimosos, duros de coração, rebeldes, obstinados. Vocês sempre rejeitam o Espírito Santo. Sabe, irmão, como que você rejeita o Espírito Santo? Cada vez que você toma uma decisão na tua vida, baseado em emoção, está rejeitando o Espírito Santo. Eu vos darei outro Consolador, para te ensinar tudo, não é algumas coisas, é tudo o que for necessário. Senhor, preciso tomar uma decisão lá no meu trabalho, posso sair? É isso mesmo? Ó, você pode sair, mas vai interromper um monte de coisa legal que já está acontecendo. Nós vamos ter que começar de novo. Quer sair ainda? Não, obrigado, vou ficar. Entendeu? Senhor, onde é que é para mim morar? O senhor pode me ajudar nessa decisão? Ah, Fernando, eu orei e não escutei nada. Daí o que você fez? Você esperou até Jesus falar? Não, tomou a decisão errada. Entristecendo o Espírito Santo pela maneira como você está vivendo. Tão simples. Aí vive enganado, abaixo daquilo que Deus planejou para você. E não consegue expor uma verdadeira fé, ou o resultado de uma fé que se espera, de alguém que professa isso que nós professamos, um Deus que cura, um Deus que liberta, novidade de vida, que o testemunho da tua vida começa a chamar a atenção dos outros. Olha, eu vou querer ir lá na igreja da Leonir, porque do jeito que ela era, do jeito que ela está, só pode que tenha um Deus que muda a vida das pessoas. Não é possível, é inegável. Olha o Fernando do jeito que era. Não tem condição, cara. Se Deus não existe, esse cara não existe também. Olha o jeito que ele era, olha o jeito que ele está, olha o que está acontecendo na vida dele. Tá? De amigo nosso chamar para tomar um café, para perguntar, viu? O que você está fazendo? O que aconteceu? Conta para mim.
Você comprou alguma coisa? Você vendeu alguma coisa? O que você está negociando? Você tem uma margem diferente? Ai, como assim? Não, mas como é que você está fazendo? Desse jeito, irmão. Vamos tomar um café. Por quê? Porque chamou a atenção. Porque eu sou bom? Não. Porque é um milagre de Deus purinho na minha vida. Porque é assim, uma das partes da minha vida onde eu tenho deixado o Senhor agir. E a palavra se tornar verdade da minha vida. Coisa simples, irmãos. Como? Simples, ó, simples, né? Simples. Não andeis preocupado com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Já dei esse testemunho aqui. Volta e meia ganho uma camiseta, volta e meia ganho uma blusa. Sexta-feira na oração, calor 28 graus e eu de blusa nova. Ganhei da minha mãe. Até de capuz. Ganhei. Camiseta. Pai, posso comprar essa camiseta para você? Você usa? Uso. É o Jesus. Ô filho, ó, trouxe aqui para você. Quer dizer que eu nunca mais vou comprar uma roupa, irmão? Não. Quer dizer que essa palavra está se cumprindo na minha vida e eu posso descansar no Senhor. Em outras áreas da minha vida, talvez eu não esteja descansando no Senhor, porque eu estou querendo pegar e fazer. Sabe? Aí o que acontece, irmão? Nós não podemos andar enganado. Nós não podemos andar emocionado, nós não podemos tomar as decisões da nossa vida com base em emoção. Nós temos que estar firmado no dono da promessa, naquele que prometeu. É fácil? Não, cave mais fundo. Alicerce a tua vida na palavra, o vento vai vir, a chuva vai vir, vai bater contra a tua casa. Mas você vai estar alicerçado. A tua força não vai ser pequena no dia da tua angústia, porque o Senhor era com eles, vai ser com você. Ah, Fernando, parece tão simples. Começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a praticar dentro daquilo que você já entende. Tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho, já está quase acabando. Lucas 9:54, para ver como que não somos só nós que era acostumado a tomar as decisões baseado nas emoções, entristecendo o Espírito Santo que está disponível ali, ó, para nos ajudar. Esse dia eu estava conversando com o Éder a respeito de tomada de decisão. Eu falei, ó, naturalmente, o sistema do mundo é assim, ó. Você vai fazer as contas para ver se você tem para receber, se você tem para pagar, se vai dar para acertar aquela parcela, se você vai construir, né? Mas nós que somos cristãos, nós temos disponível para nós o Espírito Santo para nos guiar dentro de cada uma dessas situações. Aí o que acontece? Nós não perguntamos, tomamos a decisão errada, arrumamos um problema para a nossa cabeça e vivemos sofrendo. E daí nós pensamos assim, nossa, Deus não me ama. Não, não é que não te ama, mas você é cabeça dura. Vamos devagarinho. Aí o que aconteceu com os discípulos, Fernando, que está falando? Lucas 9:54 diz assim, ó, ao verem isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, ó a pergunta dos discípulos para Jesus, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Sabe o que Jesus respondeu? Vocês não sabem de que espírito vocês são. O que tinha acontecido, irmãos? Eles estavam vindo a caminho de Jerusalém, iam passar por um vilarejo lá dos samaritanos, e eles foram lá organizar uma festa, alguma coisa assim, alguma coisa lá, tá? Porque estavam de passagem. Chegou lá, o povo não quis receber eles, não quis atender eles. Aí olha só a audácia dos discípulos, Senhor, vamos usar a nossa fé, vamos pedir para descer fogo do céu, e vamos queimar esse povo, vamos destruir eles, porque eles estavam contentes? Não, porque eles se sentiram discriminados, desprezados. Como assim que você não vai receber o Senhor? Nós vamos meter fogo em vocês. Quantas vezes, irmão, você toma as decisões da tua vida porque você está triste demais, porque você está alegre demais, porque você está com medo. Eu estou com medo de faltar comida, eu vou comprar mais 3 cestas básicas para deixar lá em casa. Emoção. Eu estou com medo de ficar sem dinheiro, vou vender meu carro e vou guardar o dinheiro no banco. Eu estou com o dinheiro no banco, eu estou com medo do dinheiro ficar lá, vou tirar do banco e vou deixar em casa. Emoção. Emoção. Nós não somos dessa terra, irmão. O Senhor está cuidando de nós. Ou Ele está cuidando, ou Ele não está cuidando. Ou você acredita, ou você não acredita. Você está entendendo? Emoção. Toma decisão baseada na emoção. Provérbios 3:5. Eu já estou quase acabando. Não te estribes no teu próprio entendimento.
Ele podia falar assim: olha, não tome as decisões baseado naquilo que você acha que você entende, porque você não entende, você pode estar equivocado na sua decisão. Não te estribes, não se apoie no seu entendimento, mas cave fundo e se apoie no alicerce da palavra, se apoie na rocha. Sabe, irmãos, não é de qualquer maneira. É necessário uma mudança de atitude, uma mudança aqui dentro, que comece a manifestar os resultados para o lado de fora. Um resultado prático de fé. Viver aquilo que eu prego. Fazer a palavra entrar no meu coração e externar os resultados dessa palavra. Sabe, ser crente, ser cristão, não é de brincadeirinha, não é um clube para vir no domingo. Pode vir se você acha que é um clube, que você gosta de participar, nós amamos você, gostamos que você vem, mas é preciso mudar de atitude. Luciano pregou aqui no domingo passado: pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago no meu corpo, quer ver as cicatrizes? Sabe, irmão, quem que falou isso? Paulo. Paulo falou isso. Hebreus de Hebreus, da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo, fariseu? Um cara de pedigree, um cara bem nascido. Mas o que acontece? Aquilo que ele entendeu aqui dentro, aquela palavra que foi revelada para ele, fez com que ele considerasse como perda, tudo aquilo que ele achava que algum dia teve valor, para andar preso, açoitado, machucado, pedrejado, meio morto, né? Enfim, naufragado, né? Enfim, tinha o dom do para-raio de... Sabe? É um resultado prático que externou aquilo que aconteceu dentro dele, porque senão era muito fácil. O cara tinha uma carta do governador, rapaz, para perseguir quem? Os cristãos. E ele foi transformado. Tão profunda essa transformação, que não permitia nada mais além do que manifestar as obras do dono da promessa, manifestar as obras daquele que prometeu. As minhas cicatrizes são testemunhas da minha fé. Não estou dizendo para você sair se cortando, irmão, para você sair se machucando. Estou dizendo que a partir do momento que mudar no teu coração, vai ter mudança de atitude, vai ter resultado diferente. E eu anotei aqui para encerrar, talvez vai mais uns 5 minutinhos do teu tempo. Lucas 6:46, que é antes do 47. Sabe que o Senhor está falando para eles? Fala assim: olha, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu estou falando para vocês fazer? Você vem aqui e chama eu de Senhor, e chama eu de Senhor, mas você não faz. Aí para frente ele diz assim, ó: e eu lhe mostrarei a semelhança daquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. É semelhante ao homem prudente. Mas você me chama de Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu digo. Ouve, olha no espelho e sai, e logo se esquece. É isso que acontece. Aí eu lembrei do que? Malaquias 1:6. Aí você vai falar assim: Fernando, é no Velho Testamento, no Antigo Testamento, sim. Mas lá o Senhor diz assim: olha, o filho honra o seu pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, e vocês são meus filhos, diga-se de passagem, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? E eu anotei aqui, irmãos, honra. Marcelo tem uma definição bem curtinha. O que é honrar uma pessoa? Fazer distinção, trazer indiferença, distinguir com confiança, respeitar, consideração devida a alguém que se distingue.
Se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Temor, olha a definição de temor. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Temor, sentimento de profundo respeito. Profundo, algo que vem de dentro. Profundo, do mais íntimo, do âmago do teu ser. Profundo respeito, profunda obediência. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não me colocam em um lugar de distinção, não me colocam em um lugar de evidência. Não têm um sentimento de profundo respeito e obediência por mim. A fé, irmãos, é muito bonito de falar, é muito bonito de você ouvir um testemunho, mas não é algo impalpável, é com base na tua atitude. Você pode ser intencional em buscar o Senhor, em aplicar essa palavra na tua vida. Você quer um exemplo da onde o povo trouxe o Senhor num lugar igual a tudo? Lá no deserto. Sabe por quê? Se acostumou com as bênçãos do Senhor e aquilo se tornou um lugar comum. Já falei isso aqui. O que acontece? De dia, uma coluna de nuvem para proteger do sol. E à noite, uma coluna de fogo para esquentar e para direcionar. De manhã cedo, maná. Aí o que aconteceu, irmãos? O Senhor está assim, está se manifestando na tua frente, mas faz 40 anos já. Né? Embora eu não sei quanto tempo que fazia isso que eu vou te falar. Mas chegou num dia que eles estavam enfadados do maná, porque eles não queriam mais maná. Irmão, você está no deserto, não tem água, vai ter comida, não tem água para tomar. O povo reclamando do maná, o povo abusado. Chegou num lugar, irmão, comum. Chegou num lugar que não tinha honra, que não tinha temor mais. Era um lugar comum. Então é o seguinte, tem maná todo dia, amanhã vai ter de novo. Na sexta-feira guarda para 2 dias, no domingo tem de novo. Mas nós queremos carne, porque lá nós tinha carne. Você já viu o povo com saudade de cebola do Egito, irmão? Quanta coisa para ter saudade de um lugar, você vai ter saudade da cebola. Presta atenção, você está indo para a terra da promessa, para aquilo que Deus te prometeu, para um lugar que mana leite e mel. Aí você olha para trás e você está com saudade de cebola. Veja se não é trazer o Senhor num lugar comum. Aí você vem na igreja, o irmão fala assim, mas e se você percebesse que o Jesus está sentado do lado da tua cadeira? Como que você ia cantar? Como que você ia louvar? Como que você ia tomar uma decisão na tua vida? Como que você ia se enxergar? Como que você ia se ver se você tivesse noção? Vou voltar mais um pouquinho. Lucas 6:45, já está acabando, irmão. Graças a Deus, né? O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Tem uma outra versão que diz assim, daquilo que está cheio o coração, a boca fala. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas o coração de vocês está longe de mim. Sabe, irmão, você pode ver, você convive com o pessoal aí. A pessoa começou a conversar com você, 2 minutinhos, ela começa a transbordar daquilo que está cheio no coração dela. Do que você tem enchido o teu coração? O que você tem falado com a tua boca? O que tem transbordado pela tua boca? E agora estou terminando de verdade mesmo. Falta mais uns 10 minutos e já acabou. Qual tem sido hoje o resultado prático da nossa fé? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Contempla-se a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Como resultado prático da nossa fé, irmãos,
nós podemos alicerçar na nossa vida sobre a rocha, para que no dia mau possamos permanecer firmes. Saber quem nós somos no Senhor e manifestar a realidade de uma nova vida em Jesus. Você é representante do Senhor aqui na terra, olhando para a tua vida como representante de Deus aqui na terra. Como que você se enxerga? Como que você tem tomado as tuas atitudes? Você tem honrado a representação de Deus aqui na terra? Andar por fé, irmãos, e não por emoção. Independente da situação, a mão do Senhor é sobre nós. Obedecer e aplicar a palavra do Senhor, manifestar frutos exteriores que testemunhem a transformação interna que ocorreu. E para não ficar só nas minhas palavras, vou ler aqui para você, João 14 e 21. Olha que legal, num curso Veredas Antigas desse, eu descobri que essa aqui é a linguagem de amor de Jesus, né? Tem uns que é palavra de afirmação, tem outros que é serviço, as 5 linguagens do amor. Qual que é a linguagem de amor de Jesus? Vou ler para você. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Aí eu fiz um resuminho bem simples assim, e aqui eu entrego as minhas palavras em nome de Jesus. A atitude que nós temos que ter, irmãos, obedecer os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. Essa é uma atitude que nós tomamos. Aí, fazendo isso, o que eu faço? Eu demonstro o meu amor por Jesus. Esse amor que você tanto fala, que eu amo Jesus, Jesus é muito massa, Jesus é muito legal, você tem que conhecer Jesus. Como que você vai fazer? Através da tua atitude de obediência, você vai demonstrar o amor que você tem por Jesus. Aquele que ouve, tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Como resultado, eu recebo de volta o amor de Jesus e do Pai de Jesus. Será amado do meu Pai, e eu também o amarei. E como resultado prático da minha fé, a revelação de quem Deus é. Me achegarei a Ele, amarei a Ele e me revelarei a Ele. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Amém? Vou convidar você para se colocar em pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa noite, Senhor, de domingo, nós estamos aqui, Senhor, no primeiro dia da semana, ouvindo essa palavra, Senhor, que nos chama a atenção, para nós nos achegarmos a Ti, Senhor. Ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e colocar em prática a Tua palavra, para não andarmos, Senhor, de qualquer maneira, tomando as decisões, Pai, de acordo com as nossas emoções. Como é simples, Pai, tomar as decisões baseadas nas nossas emoções, porque estou muito triste, porque estou muito feliz. Sabe, Senhor, mas nos ajuda, Pai, e nos conduz a esse lugar de ouvir a Tua palavra, de guardar a Tua palavra, Senhor, de tomar essa atitude de obedecer ao Senhor, de demonstrar, Senhor, esse amor que tanto nós falamos que temos, de demonstrar esse amor pelo Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar em primeiro lugar na nossa vida realmente, que o Senhor possa nos encontrar, Senhor, quando procura os fiéis da terra, que o Senhor possa nos encontrar, Senhor, sedentos por fazer a Tua vontade, por entender, Senhor, o Teu plano e o Teu projeto e quem nós somos em Ti. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre, Senhor, o nosso coração, todo impedimento, Senhor, toda barreira com que faz, Pai, que nós tenhamos um coração endurecido.
Sabe, Senhor, que nós venhamos assim a ter um coração, Senhor, novo, um coração de carne dado pelo Senhor, Pai, os ouvidos bem abertos e os olhos bem abertos para ouvir, Senhor, e cumprir aquilo que o Senhor quer de nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.